Oi, gente! Você assistiu a aula 1 de equações exponenciais, na qual eu expliquei diversos casos? Agora seja bem-vindo à aula 2 e se preparem, gente, porque a aula 2 também é muito fácil, igual a aula 1. Vamos lá? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e antes de resolver essa coisa maravilhosa que eu trouxe aqui, essa equação exponencial, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, né? Porque daí você pode receber as notificações das aulas que eu publicar e você pode melhorar o seu desempenho em matemática, porque o objetivo da Giz é ajudar você na matemática, certo? E deixa um joinha aí pra mim, gente, ok? Olha ali o que eu tenho agora. Não é mais simples igual aquela equação exponencial que eu trazia na aula 1. Que eu trouxe na aula 1, né? Que era um número para lá e um número para cá. Olha essa daqui, o que tá lembrando você, essa equação exponencial? Tá igualada a zero. O que é mesmo que se lembra? Lembra uma equação do segundo grau. Mas não é uma equação do segundo grau, porque tem x no expoente. E você falou, né, Giz? E quando tem x no expoente é porque é uma equação exponencial. Isso aí, parabéns, se você prestou atenção nesse detalhe. Mas agora eu vou ter que fazer alguma coisa ali para eu conseguir tornar essa equação exponencial em uma equação do segundo grau. Olha que maravilha que vai virar isso aqui, gente. Então aqui você tá vendo que tá 2 elevado a 2x. Então eu vou escrever assim, vou escrever diferente isso aqui, Vai ficar 2 elevado a x. E tá vendo aquele 2? Eu vou colocar para fora do parênteses. Mas muda alguma coisa eu escrever assim? Muda o jeito que eu escrevi. O resultado continua o mesmo, porque se eu multiplicar x por 2, vai voltar no meu 2x, tá bom? E agora? Aqui não vai dar para eu escrever nada, então vai ficar menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a zero. Aí, gente, você tá vendo que aqui, tem um 2 elevado a x e que aqui também tem o 2 elevado a x, certo? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o 2 elevado a x, eu vou trocar ele pela letra m, tá bom? M de matemática. Então, aonde está escrito 2 elevado a x, eu vou escrever m de matemática, tá bom? Então, aqui no lugar dele vai ficar m, só que esse m vai ser elevado a quem? Elevado a 2. Então, vai ficar m elevado a 2, tá bom? Daí, menos 3 vezes 2 elevado a x. 2 elevado a x, estou trocando por m, tá bom? 2m mais 2 igual a zero. O que eu tenho aqui agora? Uma equação do segundo grau. Isso mesmo. E como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Bom, como essa equação do segundo grau, ela é uma equação completa, por que mesmo que ela é completa? Porque ela tem o coeficiente a, o a valendo 1, que o a é o valor que fica aqui, né, perto daquele termo que está elevado ao quadrado, da incógnita, o valor do b é menos 3 e o valor do c é 2. Aí, gente, quando eu vou resolver uma equação do segundo grau completa, eu posso resolver pela fórmula resolutiva do Bhaskara, que caso você não se lembre, eu vou deixar a indicação aqui para você, tá bom? Ou também eu posso resolver pelo método da soma e produto, que é muito mais rápido, que eu vou deixar na descrição um link para que você possa acessar essa aula, que eu expliquei todos os detalhes. Então, olha aqui, para eu fazer a resolução dessa equação aqui, utilizando a soma e produto, eu devo pensar assim, quais dois números que eu somo que dá o valor do b com sinal oposto? O coeficiente b não é menos 3? Então, aqui na soma ele tem que ser 3 positivo, tá bom? O a aqui é 1, tá bom? Por isso que é muito importante, antes de você ver essa aula aqui que eu estou resolvendo por soma e produto, voltar lá na aula que eu expliquei todos os procedimentos, o porquê que acontece, tá bom? Porque daí vai fazer mais sentido para você o que eu estou fazendo aqui, certo? E o produto é uma multiplicação, é o resultado de uma multiplicação. Vou colocar aqui, S de soma e P de produto,
tá bom? Então, a soma desses dois números tem que ser o valor do b com sinal trocado, porque aqui a fórmula, gente, da soma é menos b dividido por a. E a fórmula do produto é c sobre a. Só que como o a é 1, daí não vai alterar essa divisão, o resultado vai ser o próprio valor do coeficiente b. E aqui vai ser o próprio valor do coeficiente c, tá bom? Então, o coeficiente c é 2. Gente, e agora, quais dois números que eu multiplico que vai dar 2 e que eu somo que vai dar 3? Você já sabe? Ah, muito fácil essa daqui. É o número 1 com o número 2, ó. 1 vezes 2 são 2 e 1 mais 2 são 3. Logo, a resolução, as raízes dessa equação aqui, né? Porque o que são raízes, gente? Raízes são os resultados que satisfazem a minha equação. São aqueles valores que eu encontro do x1 e do x2. Só que aqui não é x1 e x2, né? Aqui é m, porque a minha incógnita é m. Então, as raízes são m1, que é igual a 1, e o m2, que é lá no x2, lembra do x1 e do x2? Que é igual a 2, que são os resultados da minha equação do segundo grau, tá? Acabei o enunciado, acabei a resolução, pronto, acabei? Não, gente, o que eu encontrei aqui? Esses valores são os valores de m, e a minha questão aqui quer que eu resolva essa equação exponencial para encontrar o valor do x, então quer dizer que eu não acabei ainda. Mas agora, ó, lá no começo eu não tinha trocado o 2 elevado a x por m, agora eu já não tenho os valores de m, agora eu destroco, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a x é igual a m. O m deu 1, então 2 elevado a x é 1. E agora? Agora cai naqueles casos lá que eu expliquei na aula 1, esses casos mais simples. Então aqui 2 elevado a x é igual a 1, eu posso escrever que é 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 volta em 1, ó. 2 elevado a 0 volta em 1. Então quer dizer que nesse caso aqui, o x, né, porque eu tiro as bases quando elas estão iguais e trabalho só com os expoentes. Então quer dizer que x vai ser 0. Agora eu encontrei, então, o resultado para o x da minha equação exponencial. Acabei? Não, né, gente? Tem mais um m, ó, porque eu tenho dois m's aqui, eu já fiz com esse. Agora eu vou fazer com esse. Então, eu tenho lá, ó, 2 elevado a x era m, não era? Então, agora eu vou trocar o m por 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2. Esse 2 tem expoente 1 quando não tem ninguém, tá bom? Então, aqui, ó, tiro 2, porque as bases são iguais, trabalho só com a igualdade dos expoentes. Então, aqui x é igual a 1. E agora eu posso colocar o conjunto de solução para a minha equação exponencial, que é o valor do x e não o valor do m aqui, tá bom? Presta muita atenção nisso, que eu já vi muito aluno errar isso. Chega aqui, encontra esses dois valores, para. Mas não esqueceu, ó, eu fiz uma troca no começo, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Lá no começo eu troquei, então no final eu tenho que destrocar, aí eu consigo dar o conjunto de solução. Então o meu conjunto de solução, né, para a minha equação exponencial aqui, vai ser o x igual a 0 e o x igual a 1. Certo, gente? Agora eu tenho a resolução completa da minha equação exponencial. Ó. Se você pegar esse valor do x e trocar aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 0. 2 elevado a 2 vezes 0 dá 0. 2 elevado a 0 é 1, então aqui dá 1. Daqui vai dar 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então vai ficar 2 elevado a 0 que deu 1, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 2 deu 0. Ok, validou essa resposta aqui. Será que se eu trocar agora o x por 1 também vai validar? Vamos lá. O x é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui vai ficar 2 elevado a 2, ó, para não esquecer, tá bom? Que agora não é 0, mas daí vai que esquece, né? Aqui vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. E 3 vezes 2 aqui vai dar 6. E mais 2. Agora olha aqui. 2 elevado a 2 são 4. 4 menos 6 dá menos 2. Mais 2 dá 0. Aí,
também validou. Então, quer dizer que os valores que eu encontrei aqui no conjunto de solução são valores que satisfazem aqui a minha equação exponencial. Certo, gente? Vamos para mais um exemplo agora. Vamos lá? Gente, olha o segundo exemplo. E aí, o primeiro que eu fiz, você achou fácil, não é? Lembra que eu falei no início que essa matéria também era fácil? Tem que praticar bastante, né? Porque daí praticando você vai, ó, acertar tudo. Olha essa aqui agora, é um pouquinho diferente daquela outra, né? Não tá parecendo que é do segundo grau essa daqui. Será que vai ser? Vamos tentar, sei lá, desmembrar ali, explorar ali, ver o que eu posso fazer para conseguir resolver isso? Porque também não tá bonitinho, um número para lá, um número para cá e pronto. Então quer dizer que eu vou ter que mexer, tá bom? E aí, gente, você deve lembrar lá dos casos das propriedades das potências. Você se lembra, por exemplo, se eu tinha um valor 2 elevado a 3 e eu multiplicava por uma base 2 elevada a 4, o que eu fazia quando eu tinha a multiplicação de potências de mesma base? Você se lembra? Eu mantinha a base e somava os expoentes. 3 mais 4 é igual a 7. Não era isso que eu fazia? Deixa eu até deixar indicado aqui. Isso daqui vai ser muito importante para você lembrar e elaborar uma estratégia para sair aqui dessa resolução, tá bom? E agora, se eu tiver, por exemplo, 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 1, o que vai acontecer aqui agora? A base não é a mesma? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base e vou somar os expoentes, certo? Olha ali, o que isso daqui tem a ver com isso daqui, gente? Ó, você tá vendo que isso aqui, 3 elevado a x mais 1, não é o mesmo disso aqui? Mas será que eu posso voltar, então escrever isso aqui ao contrário? Ó, contrário não, né? Voltar no início, no princípio, que seria 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Então quer dizer, gente, que eu posso pegar isso daqui, ao invés de escrever essa potência com esse expoente sendo somado, eu vou escrever já separadinho, ó, 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 1. Porque eu sei que se eu tenho bases iguais na multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes, ó, x mais 1, ó, que está representado aqui, tá bom? Então essa é uma estratégia que eu desenvolvo para eu conseguir resolver esse tipo de exercício, tá? E aqui, quando é x mais 2, o que eu faço agora? Então é o mesmo caso, não está sendo somado aqui o expoente, então eu vou escrever eles em potências separadas, porém cada um vai ser multiplicado, né? Ó, base 3, então eu mantenho a base 3 e x mais 2, e somos expoentes, tá? Então fazendo o processo ao contrário. Aqui, né, ó, eu comecei de um jeito e somei. Aqui eu tenho ele somado e tô abrindo o resultado. Tá bom? Então é muito importante você lembrar das propriedades das potências. Porque se aqui fosse subtração, aí aqui seria uma divisão. E tem exercício assim também, viu? E agora? Igualo a 12. E aí nós vamos ter que fazer aquela troca. Lembra lá no outro caso que eu fiz a troca pela letra M? Então aqui, ó. Aqui tem uma potência com expoente x e aqui eu também tenho expoente x. Logo eu vou fazer assim. Eu vou falar que 3 elevado a x vai ser igual à letra M de matemática, tá bom? Então aqui vai ficar m, que eu estou trocando então 3 elevado a x por m, vezes 3 elevado a 1 é 3, mais 3 elevado a x eu troco por m de matemática, vezes 3 elevado a 2, que são 9. E isso vai dar 12, tá? Eu escrever m vezes 3 é a mesma coisa que eu escrever 3m, tá bom? Mas m vezes 9 é a mesma coisa que eu escrever 9m. E isso tem que dar 12. Bom, agora, eu não tenho aqui a letra M, a incógnita é a mesma. Então, eu posso somar os números. 3 com 9 são 12, 12m igual a 12. Então, agora eu divido por 12 aqui, porque ele está multiplicando, e eu divido por 12 aqui. Daí aqui 12 por 12 dá 1m, então eu vou ter que m é igual 12 por 12 é 1. Então eu posso dar a resposta da minha equação como o m sendo 1? É o m que eu estou querendo descobrir aqui na minha equação, gente? Não, eu quero descobrir o valor de quem? Do x.
Então, ó, lá no começo eu não fiz uma troca, eu troquei o 3 elevado a x por m. No final eu destroco, não esqueça disso, certo? Aí, ó, o m é igual a 1, então quer dizer que aqui vai ficar 3 elevado a x igual a 1, que é o valor do m que eu obtive aqui. Mas por que agora eu obtive só um valor e no exemplo anterior eu obtive dois valores? Porque lá no exemplo anterior eu caí numa equação do segundo grau e aqui eu caí numa equação do primeiro grau, porque o maior expoente da minha incógnita é 1. Lá naquele exemplo o maior expoente era 2, por isso era de segundo grau, tá bom? E aí terminando aqui, ó, como mesmo que eu trabalho com esse 1 aqui agora? 3 elevado a x é igual 3 elevado a zero, porque todo número que eu coloco aqui na base, desde que ele seja diferente de zero, todo ele elevado a zero volta no 1. Então, eu só estou mudando o jeito de escrever. O resultado é o mesmo, tá bom? Aí, as bases estão iguais. Vai ficar, então, uma igualdade entre os expoentes. Então, quer dizer que o x vai dar zero. E aí, será que faz sentido o x dar zero? Vamos validar aqui na equação, ó. 0 mais 1 vai ser 1. Então, vai dar 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 dá 3, só para marcar o resultadinho ali para não esquecer. Aqui vai ficar 0 mais 2. 0 mais 2 é 2, e 3 elevado a 2 dá 9. E 3 mais 9 dá 12. Ok, então nós validamos a nossa resposta. Certo, gente? Então, o meu conjunto solução é o 0. Ok, minha gente? Você gostou dessa aula? E aí, foi fácil? O que você acha? Depois você fala pra mim, hein? Se você entender esses conteúdos. E caso você tenha alguma questão que queira que eu resolva pra você, mande nos comentários que talvez a sua questão pode ser selecionada na resolução, aqui naquele quadro. Aqui não, no quadro. Você pergunta, a Giz responde. Ok, gente? E não deixe de se inscrever no canal da Giz e de deixar um joinha aí pra mim. E compartilhe a minha aula para os seus colegas. E até a próxima! Tchau!